Capítulo 11, Parte 2. Pratique dizer sim. Você se lembra que há alguns anos os especialistas em reserve um tempo para si mesmo nos instruíram a ir até o espelho e dizer não como forma de treinamento? Algumas de nós realmente o fizeram. Ponta da língua no céu da boca e um longo zunido seguido de um satisfatório não. Não era fácil no início, mas finalmente conseguíamos. Após certo tempo, até era divertido. Creio que ter 2 crianças pequenas me ajudou nisso, e não demorou muito para que a palavra de 3 letras fluísse dos meus lábios. Não, 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 não. Eu conseguia dizer a palavra mesmo sem pensar. Não, lamento, não estou disponível. Não, lamento, mas isso não é conveniente. Era tão eficaz que ninguém me aborrecia perguntando mais nada. Isso é, ninguém, exceto Deus. Ele não estava impressionado com o meu cuidado comigo mesma ou com a minha desculpa de prioridade de família. Deus conhecia meu coração e sabia muito bem que o meu não tinha se tornado rápido demais. Era quase uma reação impensada e reflexa. Eu estava tão ocupada me protegendo que nem parei para pensar. Um pedido para eu me envolver mais poderia fazer parte do chamado de Deus em minha vida. Então, às vezes, quando dizia não, eu não o dizia às pessoas ou aos ministérios. Eu o dizia a Deus. E conforme descobri, você não pode dizer não para Deus sem sofrer alguns grandes efeitos espirituais. Não aconteceu de uma vez só, mas aconteceu. Assim como os israelitas, comecei a experimentar a consequência espiritual de um prolongado egoísmo. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Então, ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Salmos, capítulo 106, versículos 13 ao 15. Creio que é isso que acontece quando o não se torna a resposta cômoda a qualquer atividade que não faça parte da nossa agenda pessoal. Nossas almas se tornam miseráveis, famintas e fracas, pois fomos criadas para a plenitude abundante e não para a inércia negativa e estagnada. Fomos criadas para dizer um sim entusiasmado ao chamado de Deus para as nossas vidas, ao chamado divino para a devoção e para o trabalho. Dizer sim a Deus libera o poder e a alegria divinos em nossas almas. É o que nos dá força e energia para fazer o que Ele deseja. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que dizer sim a Deus não significa dizer sim a tudo. Quando nossas vidas estão sobrecarregadas de atividades, é fácil nos tornarmos espiritualmente secas e desnutridas. Mal conseguimos ouvir a voz de Deus em meio ao barulho e dizer sim ao que Ele nos está pedindo. Nesse caso, precisamos aprender a dizer não. Só assim seremos capazes de dizer sim a Deus quando Ele quiser nos confiar uma tarefa. É um grande alívio saber que o segredo de fazer tudo não está necessariamente em fazer tudo, escreve Jill Briscoe em seu excelente livro Renewal on the Run, Renovação em Andamento, mas descobrir que parte desse tudo Ele nos confiou e realizar essa tarefa plenamente. Quando passei a entender o impacto que o sim e o não têm em minha vida, comecei a olhar cada situação individualmente e até a orar sobre o pedido antes de dar a minha resposta. Imagine! Dessa forma, embora ainda tenha que dizer não, às vezes o propósito dessa resposta é diferente. Agora eu digo não para dizer sim a Deus. Não poderei fazer parte do comitê de planejamento. O Senhor está me orientando a ajudar na área das casas de saúde. Enquanto me submeto a essa obediência dependente,
Sei que Deus não apenas abençoa minhas atividades, mas também levanta pessoas para fazer as tarefas que recusei. Tudo isso porque comecei a procurar maneiras para usar a palavra sim. Vá em frente, pratique mesma língua e quase o mesmo movimento. Só que em vez de usar a ponta da língua de encontro ao céu da boca, você apenas faz um leve movimento, permitindo que o som flua. Sim. Ora, isso nos faz sentir bem. Sim, acho que posso ajudar. Sim, penso que isso pode ser organizado. Deixe-me orar por isso. O efeito pode ser absolutamente eufórico, especialmente quando ganhamos um ponto dizendo sim a Deus. O ritmo de uma vida equilibrada. Veremos aqui algo que descobri sobre equilíbrio. Ser equilibrada não é tanto uma questão de estar em perfeito equilíbrio, mas uma questão de descobrir o ritmo certo de nossas vidas. Entenda, o ponto de sincronia que eu e minha irmã encontrávamos na gangorra nunca durava muito tempo. Passávamos mais tempo subindo e descendo do que suspensas no meio. Na verdade, até certo ponto era divertido, contando que nos mantivéssemos subindo e descendo, estava tudo bem. Podíamos balançar à vontade e ficar mais ou menos em equilíbrio. Achei que seria proveitoso lembrar disso, pois falando de um ponto de vista prático, o equilíbrio entre a intimidade da sala de estar e o serviço da cozinha assemelha-se mais ao movimento de subida e descida da gangorra do que aquele instante fugaz de sincronia. Um lado de minha vida pode estar por cima em um momento, depois o outro. Um dia, dedico várias horas ao estudo bíblico e à oração, estabelecendo-me calmamente no lado da intimidade com Deus. No dia seguinte, me apresento como voluntária para ajudar na sala de aula de minha filha, pendendo para o lado do serviço. Se você julgar esses 2 dias individualmente, eles vão parecer totalmente fora de equilíbrio, mas não quando você os considera juntos. Isso também vale, acredito, para os períodos da vida. Durante anos, passei a maior parte do tempo correndo atrás de 2 crianças pequenas. Era difícil trabalhar como voluntária fora de casa ou conseguir alguns momentos a sós com Deus. Agora que as crianças estão na escola, tenho mais tempo para fazer ambas as coisas. E um dia, em um futuro não tão distante, quando grande parte do meu tempo será só meu, poderei de fato conquistar aquela perfeita simetria entre o espírito e o trabalho. Mas não preciso me preocupar demais se não conseguir. Essa é a beleza da harmonia dinâmica da gangorra. Uma vez que meu coração se dispôs ao trabalho e à adoração, não devo me sentir culpada quando minha vida parecer ficar mais tempo de um lado. Sei que logo me desprenderei daquele ponto e passarei mais tempo no outro. Fazer um planejamento ajuda. Se estou ciente de que vou dedicar um bom tempo ao trabalho, organizando um evento ou fazendo parte de uma cantata de Natal, por exemplo, sei que depois vou precisar arrumar tempo para a oração, devocionais e descanso adequado. Se sei que vou passar muito tempo em adoração intensa, em um retiro para mulheres ou em uma semana especial de cultos, por exemplo, devo estar ciente de que preciso cumprir meus compromissos e fixar datas para repor o trabalho atrasado. Mas não preciso fazer um planejamento de muitos dias. Não é necessário fazer um controle das horas dedicadas ao trabalho e à adoração e devoção. Nem se preocupar para que cada momento de sua vida esteja em um equilíbrio perfeito e eterno. O que devo fazer é submeter minha vida ao Senhor e permitir que Ele me ajude a fazer como meu primo Chuck. Ele me mostrará como me aplicar aos 2 lados de minha vida. Ouvindo a sua alma, um teste de equilíbrio.
Como fomos criados para o equilíbrio, percebemos a diferença na alma quando nossas vidas pendem muito para uma direção ou para outra. O desequilíbrio se revela em atitudes, em nosso grau de energia e no modo como interagimos com as outras pessoas. A presença de quaisquer dos itens abaixo pode ser uma indicação de que você precisa se inclinar em direção ao trabalho ou à devoção. Sinais de que você precisa passar mais tempo na cozinha. Depressão leve. Você sente um vago descontentamento, parece estar triste. Ressentimento. Em vez de receber as pessoas em sua vida com alegria, você gostaria que elas fossem embora. Frustração em relação ao rumo de sua vida. Você percebe que as coisas não têm sentido e às vezes se pergunta: será que é só isso? Aumento da autocondescendência. Você deseja ansiosamente comer seus alimentos prediletos e fazer compras. Postura apática. Você percebe que poucas coisas a comovem. Sabe que seu nível de compaixão está baixo, mas uma parte de você simplesmente não se importa com isso. Nível baixo de energia. Assim como o Mar Morto, você tem muitos pontos de entrada, mas nenhum de saída, e, portanto, está se estagnando. Sinais de que você precisa passar mais tempo na sala de estar. Irritabilidade e frustração. Você se surpreende revidando as pessoas, está oprimida a ponto de estourar consigo mesma e, principalmente, tem pouca paciência com as pessoas que, na sua opinião, são preguiçosas ou não estão dispostas a colaborar. Incomodada com o silêncio. O silêncio a deixa nervosa, então você liga o rádio ou a TV. Nível baixo de contentamento. Faz muito tempo que você não sente aquela alegria abundante enchendo o seu coração. Sentimento de isolamento. Você se sente sozinha, como se não houvesse ninguém para a defender e compreender. Compulsão pelo trabalho. Você é perseguida pela sensação de que deve fazer mais e mais. Continua se apresentando para trabalhar em mais projetos e comitês, embora já esteja totalmente ocupada. Sensação de sequidão e vazio. Não é de se admirar. Você tem muitos pontos de saída e demandas, mas nenhum ponto de entrada ou fonte para se fortalecer. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Salmos capítulo 26, versículos 2 e 3. Na verdade, esse ritmo para cima e para baixo pode fazer com que minha vida se mova para uma direção positiva. Nossas vidas devem ser dinâmicas, não estáticas. Como o pêndulo de um relógio ou uma bomba de um poço de petróleo, o ritmo, de fato, gera energia para nossas vidas. A verdade é que prosperamos quando a vida é ritmicamente equilibrada, não paralisada. Gangorra, para cima e para baixo, trabalho e adoração. Amar ao Senhor e amar as outras pessoas. É um ritmo dinâmico que conduz a uma vida equilibrada, centralizada e significativa. Seu ritmo de vida pode ser diferente do meu. Maria e Marta certamente tinham ritmos diferentes. No entanto, essa necessidade é tão básica em nossas vidas que o Senhor ordenou certos princípios de equilíbrio aplicáveis a todo mundo. Eles proporcionam ritmo, bem como harmonia para nossas vidas, mas nós os ignoramos para o nosso próprio prejuízo. Nesses últimos anos, o Senhor trouxe ao meu coração 2 desses princípios. Talvez porque esses 2 sejam tão fáceis de esquecer em nossa cultura frenética. Um é o princípio do descanso, do Shabá. Outro é o princípio da hospitalidade. O presente do Shabá.
Conta-se a história de uma tribo migrante da África do Sul que partia para longas jornadas. Caminhavam pelas estradas dia após dia, mas então, de repente, paravam de andar e acampavam por alguns dias. Quando perguntados sobre a causa das paradas, explicaram que precisavam de um tempo de repouso a fim de que suas almas não ficassem para trás. Não é uma grande ideia? Permitir que sua alma não fique para trás? Quando li essa pequena história, ela ressoou dentro de mim. Posso correr tão rápido a ponto de deixar tudo para trás. Não apenas Deus, não apenas as pessoas, posso perder minha própria alma também. Creio que por essa razão, Deus nos instruiu para que observássemos um período regular de descanso prolongado durante nossas vidas ocupadas. Foi por isso que nos deu o Shabá, o dia do descanso. Em hebraico, a palavra Shabat significa literalmente cessação do trabalho. Refere especificamente a um dia da semana separado para o descanso e a adoração. Os judeus observam o Shabat desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Nós, cristãos, separamos o domingo, o dia da ressurreição de Jesus, como nosso Shabat. Mas o dia escolhido não é tão importante quanto o propósito eleito: trazer equilíbrio e perspectiva semanalmente para nossas vidas exaustas de trabalho. Diz o profeta Isaías: se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares, então te deleitarás no Senhor. Isaías capítulo 52, versículos 13 e 14. Infelizmente, nossa cultura sem pausas tem suprimido o Shabat, e isso se apresenta como um grande problema de equilíbrio na vida de muitos cristãos. Em primeiro lugar, quase sempre achamos difícil resistir à mentalidade do trabalho como costume, que isso se tornou uma norma. Mesmo se separarmos a manhã e a noite de domingo para a igreja, é difícil resistir à sedução do shopping center à tarde. Achamos que podemos ter encontros de negócios ou outras responsabilidades agendadas no domingo. De modo crescente, é difícil resistir à tentação de usar o Shabat como um período para colocarmos as coisas em dia, em vez de um período de adoração e descanso. Em segundo lugar, em parte como resultado, muitas pessoas se encontram em uma posição de ter que trabalhar no dia do Senhor. Elas têm medo de insistir para conseguirem o domingo livre, com receio de perderem o emprego ou simplesmente ficarem para trás. Conquanto os empregadores não possam negar um tempo livre para que os empregados pratiquem sua fé, legalmente falando. A não ser em circunstâncias extremas, é evidente que a pressão existe. Mas apesar de todas as agitações reais e imaginárias, acredito realmente que se quisermos equilibrar nossas vidas, devemos dispor nossos corações para a obediência do quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 8. O que isso significa especificamente para você e sua família estará entre você e Deus. Creio que guardar o Shabat, conforme ordenado por Deus, envolve 3 coisas. Primeiramente, o Shabat deve ser diferente, separado. Ele deve diferenciar-se visivelmente dos outros 6 dias. Não deve ser um dia em que cuidamos das tarefas não realizadas no sábado ou em que terminamos o trabalho trazido para casa na sexta-feira. Em segundo lugar, o Shabat deve ser um dia de devoção. Significa que ele deve ser passado na sala de estar. As tarefas da cozinha podem esperar. É o momento de concentrarmos os nossos corações e mentes somente em Deus. Finalmente, o Shabat deve ser, em parte, o dia da família. Um tempo dedicado não apenas a nossas famílias biológicas, mas também à família da fé, reunida para a adoração conjunta e a comunhão. O autor sagrado nos diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns.
antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Como essas prioridades se traduzem na prática? Aqui vão algumas orientações que Elizabeth e sua família estabeleceram. Nossa família frequenta os cultos de domingo. Não importa quão cansados ou esgotados estejamos, exceto se estivermos doentes. Não vamos à lavanderia, não limpamos a casa, não fazemos compras nem refeições trabalhosas. Caminhamos, lemos a Bíblia, realizamos visitas, tiramos uma soneca ou fazemos algo no jardim. Esse tipo de guarda do Shabá requer uma certa dose de disciplina. As tarefas domésticas e a lição de casa devem ser feitas antecipadamente. Os membros da família podem ficar impacientes com a quietude, mas aqueles que têm a guarda do Shabá como prioridade testificam que o poder equilibrante do descanso sabático realmente vale o sacrifício. Afinal, como diz Elizabeth, Deus nos deu o Shabá porque nos ama. Se por alguma razão você não consegue separar o domingo como seu Shabat, posso encorajá-la a ser criativa e escolher outro momento da semana? Algumas igrejas têm cultos no meio da semana ou nos lares, enquanto noutras há culto de louvor nas noites de sexta e sábado. Embora eu acredite que o dia do Senhor deva ser verdadeiramente o dia do Senhor, creio também que, se formos sinceras ao buscar a sua face, Deus nos ajudará a reservar o descanso e a adoração para o Shabat, do qual precisamos tão desesperadamente. Gostaria de acrescentar mais um conselho sobre o assunto, um que se aplica especificamente àqueles que trabalham aos domingos para o Senhor. Seja ensinando na escola dominical, tocando no louvor, ou cuidando das crianças no berçário. Embora esse trabalho não impeça de nos reunirmos ao corpo de Cristo, ele ainda é um trabalho. Precisamos encontrar um momento reservado para o Shabat, um momento em que nós, igualmente, possamos abrir os braços e fruir as vantagens do descanso sabático, da devoção e da comunhão.